dá para ser um pouco melhor. Gente, existem várias estratégias para a gente aumentar a segurança da cama compartilhada. Parir é um assunto exclusivo de gestantes, infelizmente. Qualquer macaco velho aprende a apertar botão em 2 tempos, sabe? Será que eu vou conseguir amamentar? Tá chorando muito, tá com fome. Meu leite é fraco, complemento com fórmula. Ai, que tanta visita é essa? Dá pra sair de casa já ou ele é muito pequeno? Ai, tô me sentindo tão triste. Será que isso é normal? Coloco ele no berço, no quarto dele ou deixo no meu quarto? Queria mesmo que ele dormisse comigo na minha cama. Dou açúcar antes dos 2 anos ou não? Ai, que tanta pergunta, muita dúvida. São muitos os questionamentos que surgem com a maternidade, desde os primeiros dias, passando pela infância, adolescência, e há quem diga que até a vida adulta. Afinal, né, Tati? As mães são sempre mães dos seus filhos. Filhos são para sempre. A maternidade e as suas questões. É sobre isso o nosso podcast Tudo Sobre Mim. Ah, mãe! E já te convidamos para te inscrever no nosso canal. Tem muito conteúdo por lá, por aqui, né? Papos com mulheres incríveis que dividem com a gente a sua maternidade. Não esquece daquela coisa, né? Aciona o sininho para receber as notificações. E a tua inscrição é muito importante para o nosso conteúdo chegar a mais e mais lugares. Também se inscreve nas nossas redes sociais, @Tudo Sobre Mim, a mãe. Lá tem conteúdos exclusivos. E olha só, estamos em 2023, viu? É verdade. Estamos aqui estreando a nossa 5ª temporada, gente. Sabe onde? Aonde? Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Ah, vai cantar comigo, hein? São as gaúchas no Rio de Janeiro. E com plateia, isso mesmo. A gente saiu de dentro do estúdio. Na verdade, veio pra dentro de um estúdio de vidro. Tá te sentindo onde? Tô me sentindo na casa do BBB. E tu? Eu tô me sentindo naquelas gravações do Galpão Crioulo com plateia também, que era tudo valendo. Era ao vivo e gravação. Mais ou menos assim. Aquele friozinho na barriga. É bom, né? Essa 5ª temporada chega cheia de novidades. A gente pegou um avião em Porto Alegre para episódios novos num novo espaço. É isso mesmo, é um estúdio de vidro no Parque Shopping Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde a gente vai receber um novo time de mães dispostas a dividir conosco o seu maternar. Uma parceria com a agência Tori, também com a Multiplan. E estamos aqui com os nossos parceiros queridos que apostam nesse projeto, que é nosso propósito, né? Exatamente. A Assum Supermercados e a Nestlé. Que está conosco aqui hoje com Nescafé. E a gente segue buscando aquela pergunta que surgiu lá na primeira temporada, mas hoje com sotaque. Que mulheres nasceram com a tua maternidade? Maternidade. A gente tá testando aqui o nosso sotaque. Ai, mas em cada temporada a gente também traz um outro questionamento. E nessa, ai, gente, é um assunto que a gente tá falando tanto, que é tão necessário. Saúde mental e física das mães. Essa conta fecha? Doutora Januse, bem-vinda. Doutora Ana, essa conta Obrigada. fecha? Já vamos largar na pergunta. Na assim. pergunta. Depende. Fecha, às vezes não fecha. E às vezes não é só culpa da maternidade, né? Nós estamos imersas num mundo que é muito difícil para a saúde mental de todo mundo, né? A gente estava falando lá atrás sobre o uso de celular, sobre produtividade, sobre excessos. E tem muitas questões relacionadas à própria maternidade e questões da vida, né? Se a gente não fizer esse balanço, a conta não fecha, não. Então, doutora Ana é médica, pós-graduada em pediatria e sono, mãe e escritora. Tem uma legião de leitores e seguidores, ou seguidoras, né? Vamos chegar nessa pergunta também para ver quem é que mais acompanha esses assuntos nas redes sociais, que comprovam essa necessidade de resposta, né, Tati? O que veio primeiro, doutora Ana? A mãe ou a intenção de tirar esses conteúdos de dentro do consultório? Ah, a mãe. A mãe, não tenho a menor dúvida. Quando é que começou esse conteúdo aí, esse partilhar conteúdo? Começou tudo torto. Eu fui fazer uma outra residência, fui fazer oftalmologia, que eu achei que eu seria muito feliz fazendo oftalmologia. Nossa senhora, mas eu não sabia nada, eu era muito ruim. E eu já tinha acabado de ter minha primeira filha, e era uma frustração enorme, porque era um ambiente extremamente masculino, extremamente competitivo,
onde não cabia, a existência de um filho não cabia. Eu me lembro que quando eu entrei na residência, ela tinha 4 meses e eu tinha direito à extensão da licença. Residência. Só um parênteses. Residência Isso. com bebê de 4 meses. Não, mas não podia, assim, não dava certo. Eu falava, Não, mas olha, que corajosa, né? mas eu não tinha. A gente pode entrar nesse assunto. Eu achava que eu tinha que sair de casa para ter valor. Então eu tinha que trabalhar fora de casa. Entendi. Isso é uma coisa bem complexa, inclusive. Eu percebia que meu valor não estava dentro de casa. E demorou um tempo e muitas perdas, né, de momentos com a minha filha, para eu entender que aquilo estava completamente equivocado e era só uma coisa que eu repetia e que eu tinha internalizado porque desde muito cedo eu ouvi que a maternidade acaba com a vida da mãe, né? Então eu fui muito cedo para esse mercado de trabalho sem precisar. Tinha meu marido sustentando financeiramente a casa, mas eu tinha que estar ali. E aí eu fui para um lugar que eu não gostava, não fazia sentido. E eu começou a ficar um vazio. Eu fui estudar latim. Eu achava, aí eu falei, não é isso que eu quero fazer, eu quero falar sobre maternidade. Aí abri um Instagram, porque eu queria trocar. Eu tava numa fase de muita solidão. A maternidade é muito solitária no começo. Sempre falamos isso, né? A Tati sempre me diz Nossa, isso. antes da Xana ter filhos, a gente teve uma conversa, eu me lembro aonde. A gente tava num postinho de gasolina tomando um café e ela disse, eu não sei. Eu disse, amiga, deixa eu te falar uma coisa. A maternidade é solitária. Pode ter um baita parceiro do teu lado. Mas o que a gente sente aqui... É porque é você que tá sentindo dentro da sua experiência, e mesmo que tenham 1000 pessoas do seu lado, nenhuma delas é mãe do seu filho, com a sua carga, né? Com a sua, enfim, a bagagem, tudo que você carrega. E aí comecei a trocar, e eu acho que as pessoas também queriam trocar, sabe? Encontramos bons canais de comunicação e foi crescendo. Mas foi tudo por ter me tornado mãe. Por ter sentido falta, talvez, de um espaço de acolhimento baseado em evidências, mas também menos apavorante, mais otimista, mais cuidadoso nas informações, que no meu puerpério eu tive que colher de várias pessoas. E nem sempre era completa. Eu falei, cara, isso pode existir de alguma forma. Que ano foi isso, Ana? 2019. Quer dizer, a gente também comentava antes, né? O assunto maternidade, por mais que a maternidade exista desde sempre, esse partilhar de conteúdo, de vivências, de sensações e sentimentos, isso é algo muito recente, né? A gente comenta também do nosso podcast, talvez seja um dos precursores desse assunto, porque essas inquietudes que a gente tem, a gente está sentindo cada vez mais a necessidade de compartilhar isso com as pessoas. Sim. E aí a gente percebe que tem um monte de gente como nós, né? A gente tem, inclusive, já conversamos com mães que foram precursoras, tipo a Ana Emília Cardoso, isso, né, que escreveu a Mamãe é Rock. Há 10 anos ela disse que começou o blog dela, e quando ela falou a primeira vez que, dormiu o bebê, lembra aquela vez que muita gente começou a criticar ela? Como tá assim, disponível o episódio da Ana, viu? Procura aí em uma das nossas Procura. temporadas. Mas aí tu falaste em puerpério. E nos teus conteúdos que a gente acompanha, que a gente admira, mesmo que já tenha passado, né, dessa fase, porque isso é uma coisa bem importante de dizer. Tem coisas que a gente elabora muito tempo depois. Muito. Né? E o puerpério é uma delas, pelo menos no meu caso. E aí tu fala em puerpério tranquilo. Existe? Dá pra ser um pouco melhor. Eu acho que assim, a gente nunca deve idealizar a saúde mental para mães existe ou não existe como uma questão binária, ou puerpério maravilhoso ou insuportável. Dá para ser um pouco melhor. E eu acho que isso a gente só consegue através da reflexão e do conhecimento. São duas coisas que se alinham muito, né? Tanto de não basear a sua maternidade em mitos, em talvez informações que já sejam extremamente antiquadas e equivocadas e que levam a gente para um lugar de muita angústia, e também fazer reflexões mais profundas acerca do significado da própria maternidade na vida de cada uma, né? Isso, para mim, me tocou muito, né? Eu me lembro de morrer de medo da minha vida acabar. Eu fiquei apavorada, porque eu só ouvia isso. Eu falava, gente, acabou então. Então agora eu sou só uma trocadora de fraldas, uma fábrica de leite e só falo de cocô na minha vida. Eu falava, cara, não tem mais nada aqui. E aí eu fui ressignificando, sabe? E isso foi fazendo com que eu experimentasse um puerpério melhor e puerpérios melhores também, né? Porque a gente também vai amadurecendo no processo. Sim. O meu primeiro foi muito diferente. Aliás, a doutora Ana tem 3 filhos. A Clarice, de 5 anos, a Romana, de 2 anos e a Rebeca, de 7 meses, que ela amamentou antes de vir pra cá. Sim, são 3. Que tempo tem o puerpério, de fato? Ninguém sabe. Puerpério é uma transição, né? Puerpério, se você olhar medicamente falando, né? Você tá falando de 40 dias para você recuperar as suas funções e a cicatriz da cesariana se recuperar de uma certa forma, ou a cicatriz de uma eventual episiotomia que foi feita, ou de uma laceração. Mas isso não é nada perto da transformação de uma mulher numa mãe.
né? Nem do ponto de vista físico, porque a gente tem a lactação que pode estar acontecendo e pode ser mais complexa, ou a própria recuperação que pode ter sido diferente do que a gente esperava, e nem do ponto de vista que é muito maior do que o físico, que é o ponto de vista emocional, né? É uma transição entre uma pessoa X para essa mesma pessoa, mas que também não é essa mesma pessoa. Tem uma morte aí de sonhos, de ideias, de crenças e um nascimento de coisas novas. E como a gente está diante de uma criança que está sempre crescendo, eu arrisco dizer que não acaba. Porque eu tenho uma filha de 2 anos e uma filha de 4, mas... uma de 2, uma de 4 e uma de 7 meses, me confundir. Normal, né? As mães acaba, começam a né? esquecer. E vocês que estão na fase da adolescência, são outras demandas, e você tem que ser outra mãe. Se fala que é um novo puerpério, né? É o status puerperal eterno. Quando chega a adolescência dos filhos, a gente passa de novo por isso. E eu até comentava antes contigo, né? Que, nossa, me salvou esses conteúdos, a ter acesso a conteúdos sobre adolescência, me salvaram neste novo puerpério. Porque os filhos, eles passam de criança para adolescente, mas a gente não está muitas vezes preparados para as questões todas de... Como ontem, né? A Xana falando com os filhos no vídeo, tudo. E eu, filha, vamos fazer um vídeo. Pra quê, mãe? Não faz nem 24 horas que tu saiu de casa. Quer dizer, adolescência e infância, né? Cada momento... Eu venho do futuro, gente. A Tati diz, eu venho do futuro. Agora, assim... uma coisa que eu percebo, e percebo no meu maternar, que é... A gente prepara muita coisa quando a gente está naquele período de 9 meses, né? Que enfim, um ano é muito interessante, porque a gente tem 9 meses para se preparar. Mas a gente acaba preparando a chegada do filho. A gente não se prepara para essa nova mulher que nasce com a maternidade. Ninguém nos prepara para isso. Né? Eu acho que a nossa geração talvez esteja um pouco mais se interessando por esses assuntos, lendo durante a gestação, mas a verdade é que a gente não tem consciência, ou não começa a ter consciência dessa transformação da gente, até das frustrações, né? Poxa, estava no meio do meu alavancar da minha carreira e vou ter que estagnar isso, ou não vou estagnar isso. A gente não pensa nessas escolhas que vão acontecer para a mulher que vai nascer a partir do filho. Concorda com isso? Na verdade, acho que para muitas coisas da vida, a gente fica num lugar confortável e superficial, que é comprar o enxoval, comprar a roupinha, decidir o mobiliário. Isso tudo é muito gostoso. Mas isso é uma casca tão fininha de uma coisa tão maior, e que talvez por medo, ou por ter sido sempre assim, né? Colocar a mulher naquele lugar de frágil, ou quase boba, mãezinha, sabe? A gente nem se permite acessar. E é isso que faz a diferença na sua experiência de maternidade no final, né? É isso que... Não é onde o seu filho dorme, a cor do quarto, ou se ele tem um monte de body de marca, ou o body que ele ganhou, sei lá, que foi comprado de segunda mão. Ou com a roupa da irmã. Exato. Não falaremos sobre isso aqui. A minha terceira filha não é uma traumatizada, nunca comprei roupa pra ela. Porque não precisa. A Mercedes também, assim, só as primeiras, né? Porque agora usa camiseta de menino. Eu vejo o que não tem nada a ver, né? Mas eu vejo as fotos de quando eram pequenininhos. O meu filho tá com tudo, a bicicletinha rosa, o balancinho rosa, é tudo da irmã. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Porque não precisa. Talvez, uma frase muito interessante, eles precisam da gente um pouco mais inteira. E aí essa inteireza vem da reflexão sobre coisas que a gente nunca refletiu. Porque eu nunca refleti que, de repente, eu tenho que parar a minha vida profissional, que eu achava que era ali onde estava o meu valor, num mundo extremamente masculino, para amamentar, ninar, colocar para dormir um ser humaninho minúsculo, e eu não sei o que eu tô fazendo ainda, cheia de medo, e ainda ouvindo de todo mundo que eu vou deixar a criança mimada e que eu tô errada porque a criança fica no colo. Isso é muito mais difícil. Se a gente ficar só naquela superficialidade, depois essas coisas vêm como ondas em cima da gente, né? E aí é capota mesmo. E aí é que a saúde mental vai indo embora, né? Porque a gente verdade. começa, então, a encontrar essa nova pessoa que, né? Nós mesmas, como outras pessoas, com outras sensações, com outras emoções, e a gente não sabe lidar com essa mulher. Né? E aí, muita terapia, né? Tu falaste de 9 meses, né? A Xana é justamente o nome do livro. Exatamente, tá aqui, ó. Ana Januzzi. Médica e autora do é um best-seller, gente, pra ver como as pessoas estão precisando falar. São 2 best-sellers. É o ano de ouro e o 9 meses. Exatamente, tá aqui, olha, um guia prático e baseado em evidências. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar na era de hoje, na era digital, de muita informação, de muito equívoco.
do positivo ao parto. O tempo escorre pelas mãos, as semanas voam e você precisa tomar as melhores decisões para a sua segurança e a do seu bebê. Aqui você encontrará informações obrigatórias que toda mulher deve ter em relação aos 9 meses da gestação e ao parto. Muita informação equivocada na internet, muita gente dando palpite na tua vida, até porque, obviamente, que né, a forma de ser mãe das nossas mães era muito diferente, a gente vem falando sobre isso. O acesso à informação era completamente diferente. Tu tinha um livro e olha lá quando ele tinha na tua cidade para vender. O livro do bebê. O livro do bebê, depois Tem crianças alguma coisa francesas não fazem Nesse birra. não, mas no outro é uma releitura. Uma releitura. O que tem nesse livro? Nos conta. Então, esse livro ele surge, na verdade ele é o segundo livro que eu escrevi. O primeiro foi O Ano de Ouro, que era um livro para o primeiro ano da mãe e do bebê, considerando que não dá para separar uma coisa da outra. E o que eu via muito nos livros, nos manuais, era que ou era só o bebê e a mãe tinha 3 linhas sobre ela, ou era só a mãe sem conectar. E na verdade existe uma enorme conexão, principalmente nesse primeiro ano. Então foi daí que surgiu O Ano de Ouro. E o 9 meses é um livro que vem antes e fala sobre a gestação e o parto, porque acima de tudo isso, eu tenho uma empresa de educação e saúde que visa educar mães e famílias e mulheres para que todas as decisões relacionadas à maternidade sejam pautadas nas melhores evidências disponíveis e não apenas em mitos. Porque é aí que a gente encontra o melhor caminho. Exemplo, se eu tô grávida e se eu fico só na superficialidade de escolher o enxoval ou, sei lá, chá revelação. Assim, eu digo superficialidade, não é porque é ruim, mas se eu fico só nesse lugar e não me aprofundo, talvez eu caia numa cirurgia desnecessária que eu não quero, talvez eu caia num parto violento que não precisava ser assim. Já tem tanto risco, mesmo que a gente faça o melhor que a gente tem nas nossas mãos. Então, você imagina se eu fecho os meus olhos. Não tem como. Então, hoje, dada a situação atual do Brasil, do mundo, como a gente encara os processos de gestar, parir, criar uma criança, são todos muito baseados em mitos e numa grande... colocar a mulher abaixo e colocar sempre alguém que sabe mais acima, né? Na verdade, esses livros vêm com o objetivo de equalizar o conhecimento, porque nós temos direito ao conhecimento. Conhecimento baseado em evidências, ele não pode ficar dentro do consultório, dentro dos hospitais, isso não serve de nada. Claro. A medicina baseada em evidências, inclusive, diz... as melhores decisões só serão tomadas e vão até o final com um bom resultado se o paciente estiver junto, se ele sabe o que está acontecendo. Sabe que meu marido é médico, um dia ele me fala uma coisa, tu vais ao médico para fazer uma consulta, não para ouvir uma verdade absoluta. Né? Porque assim, tu pode... Aquilo que a gente diz, vou pedir uma segunda opinião. É uma opinião, muitas vezes, obviamente baseada em evidências, mas talvez o encaminhamento, por exemplo, de um tratamento de um médico seja completamente diferente do outro. Porque tu vai lá consultar sobre a tua saúde. Isso é uma coisa que talvez a gente não perceba, né? A gente deixa a tutela na mão de outra pessoa. Exatamente. O quanto o paciente é que vai direcionar também aquilo que é a intenção dele, porque né? Aquilo que é bom para saúde. Ainda mais em processos que são fisiológicos. A gente está falando de uma criança que está crescendo. A gente está falando de uma mulher que está gestando. Se a gente não entende esses processos, a gente deixa tudo na mão de outra pessoa. E aí, já falando sobre saúde mental, um dos principais fatores de risco para depressão pós-parto é a experiência de nascimento. Ah, é? É. Porque ela pode ter sido muito difícil. Né? Imagina você iniciar sua maternidade quebrada ao meio, se sentindo violentada, agredida, com medo, tendo passado por uma cirurgia que você não desejava e não precisava, ou tendo passado por um parto violento, onde você foi afastada do seu bebê sem necessidade. Ou algo inesperado, né? Exatamente. Que tu não tá preparado. Eu me lembro de alguém que falou pra gente sobre o parto humanizado e o parto em casa. E essa pessoa, não me lembro exatamente quem foi, mas tá numa das nossas temporadas anteriores, e falou... Para fazer um parto humanizado, porque agora se fala muito também do parto humanizado, né? E se esquece a parte humana. Quer dizer, a mulher tem que estar muito preparada para viver esse momento dessa maneira. Tem que estar muito convicta. E para estar convicta, tem que ter a informação de como é aquele processo. Ela falou que é algo muito da natureza, né? Quase selvagem, assim. Então, que precisa ter essa sensação, consciência. Essa consciência. Informação é muito importante. Em todas as áreas da vida. Tá vendo, gente? Educação salva o mundo. Salva mesmo. Então, daí do consultório, quais as perguntas, assim, que motivaram? A gente viu ali, até nós compartilhamos na nossa rede sobre a cama compartilhada, né? O que diz? Uns dizem que não, outros que sim, outros que é bom botar o bercinho do lado. Eu, particularmente, nunca consegui, quando bebês, na minha cama. Tinha muito medo. Mas o bercinho ficou ao lado até 8 meses, 1 ano. E aí? Quais são as evidências? Vamos lá.
Isso é bastante polêmico, tá? A cama polêmico. compartilhada hoje, o que dizem as principais sociedades, né? Que a gente não pode falar a favor da cama compartilhada de modo geral, já vou chegar lá, porque ela pode ser um fator de risco para aumentar o risco da síndrome de morte súbita do lactente. Isso é muito interessante quando a gente fala para toda a população, mas a gente precisa entender que, apesar disso, 50% a 70% das famílias, em vários locais estudados, Estados Unidos, Brasil, Europa, farão cama compartilhada em algum momento. Então, a realidade está dada. Eu não posso simplesmente falar, não façam cama compartilhada e pronto, saio e não não é possível colocar em prática. Se você for fazer, como é que você faz com mais segurança, né? Porque a mãe não é um rolo compressor que vai rolar em cima do bebê, gente. Existem várias estratégias para a gente aumentar a segurança da cama compartilhada. Um dos principais fatores de risco, por exemplo, que as pessoas falam muito pouco, é que se você usa álcool, usa algum tipo de droga, algum remédio para dormir, você jamais pode fazer cama compartilhada com uma criança. Esses são os principais fatores de risco. Teve um estudo, por exemplo, com 40 crianças que foram encontradas mortas na cama compartilhada. 39, os pais haviam usado algum tipo de droga. E aí, se eu colocar tudo isso no mesmo saco, não façam cama compartilhada, eu vou apavorar as pessoas e vou chegar num lugar pior ainda, que é, não posso botar a criança na minha cama, mas então eu durmo com ela no meu colo. Já viram isso, né? Quantas de nós não fizemos isso? Isso aumenta em 18 vezes o risco da criança sufocar. Sim, a gente dorme no colo sufocar. Porque não consegue ficar acordada. É importante ressaltar isso. Medo isso. de botar na cama, não consegue ficar acordada. Não, e pega no sono. Pega no sono. O braço e... A recomendação atual, inclusive, é, se existir o risco de você pegar no sono com o seu bebê no colo, coloque ele na superfície do seu lado, que seja uma superfície livre de travesseiros, segura, em que você esteja, obviamente, podendo compartilhar aquela cama com aquela criança. Então, percebe que é muito para além de faça ou não faça. Conheça quais são as evidências de segurança e aplique dentro da sua casa. E da sua realidade. E da sua realidade, gente. Tem gente que não tem cama. Tem gente que não tem quarto. Exatamente, que a única opção eu vou confessar uma coisa passa aqui. Frio, quer estar acolhendo o bebê, não tem, né? Exatamente. Eu fico sempre Eu já peguei o sobre Francisco isso. pela perna uma vez. Acredito. Eu peguei no sono com ele no colo. Exatamente isso, na minha cama. Eu peguei ele pra amamentar de madrugada. Tava com o Moisés ao lado da cama. E peguei no sono. E me acordei com ele caindo. Consegui pegá-lo antes de cair. Mas tu imagina, peguei no sono, exatamente isso. Porque a gente não tem controle, né? A hora que o sono chega, ele bate e acabou, né? Não, e é uma restrição de sono acumulada, né? Sim. Mas aí também se fala na dependência emocional, porque isso são os riscos, né? Lá Os no riscos início e físicos, tal, né? Falamos disso. Mas assim, a dependência emocional, particularmente, gente, eu não acredito. Porque eu deixei meus filhos dormirem várias vezes comigo e agora, quando eu peço... preparada para essa pergunta. Eu vim do futuro. Não querem mais dormir com a mamãe. Gente, Tenho várias experiências diferentes em casa. Isso é um delírio social, tá? Essa Delírio. história da autonomia. Olha só, vamos lá. Desde 1950, a gente começou a estudar as crianças e polissonografia das crianças, fazer estudos de sono. E quem eram essas crianças em 1950 nos Estados Unidos? 9% dessas crianças mamavam só. Era uma cultura corrente de que a criança tinha que ficar afastada da mãe, porque, a mãe tinha que servir ao marido, então, assim, ela tinha que ter tempo para estar com o marido. E tempo, a gente sabe, com recém-nascido, ou o marido, né? Não dá muito bem, não certo, não dá todo mundo ao mesmo tempo. A gente precisa direcionar a atenção. Em paralelo, começou a surgir a hipótese de que a autonomia, dormir sozinho, dormir no próprio quarto, dormir com autonomia seria benéfica lá na frente, traria efeitos positivos lá na frente. Isso foi uma hipótese. E aí começou a reverberar loucamente, inclusive com aqueles treinamentos de sono e livros famosíssimos, que não citaremos o nome aqui. Não. Mas o negócio foi, assim, crescendo e se tornando uma verdade no inconsciente coletivo. Tanto que, não sei vocês, mas pega uma mãe que tá com o bebê dormindo no colo e ela começa a se desculpar. Tipo assim, ela começa a explicar e como se tivesse alguma culpa ali. E todo mundo do lado dizendo, bota ele no berço, bota ele no berço. E até quando ela fala, não, eu gosto, mas aí ela já começa a se desculpar pra ela mesma, para as outras pessoas e arrumar. Tá tudo certo, faz parte o bebê querer dormir perto. E aí começaram a estudar o contrário, né? Peraí, calma, ninguém provou ainda que a autonomia de sono ou dormir sozinho no próprio quarto é igual a ter mais autonomia na vida. Então vamos olhar o contrário? E aí começaram a fazer análises, exemplos de alguns casos, estudos que mostraram crianças que tinham compartilhado o quarto, não a cama, tá? Necessariamente, o quarto. Então, famílias que dormiam perto, né? Esses eram adultos que tinham maior autoestima, uma melhor percepção de si. Alguns estudos com mulheres, quando tinham compartilhado o quarto lá na infância, tinham mais facilidades no relacionamento. Isso tudo foi encontrado.
são evidências fracas, mas são muito melhores do que a ausência de evidência, que é da hipótese apenas. Exatamente, é só uma opinião de especialista. Mas isso se me embrenhou de um jeito na cabeça das pessoas. É desesperador, porque grande parte do meu trabalho, inclusive, é acalmar a mulher e falar, tá tudo bem. Ter um quarto para dormir é uma condição extremamente recente, inclusive. Antigamente, ou as famílias todas dormiam no mesmo quarto, o quarto você estuda isso dentro da arquitetura. O quarto era um quarto para todo mundo, ou nem tinha quarto. Ou, quando a gente tinha famílias muito abastadas, a criança dormia com alguém, que não era mãe. Era alguém que estava lá, uma mulher escravizada, geralmente, que tinha deixado seus filhos. Essas crianças não ficavam sozinhas. Mas agora criou-se a ideia de que tem que ficar sozinho, senão não vai ter autonomia de vida, não vai conseguir tomar boas decisões. É uma doideira. É uma doideira, né? Isso dá uma angústia muito grande. Agora tem um outro lado disso também, que às vezes a gente daí chega numa fase que não consegue mais tirar do quarto. Eu vivo isso com o meu mais velho, tá? Ele sempre dormiu, assim, sempre teve a possibilidade, até porque o marido faz plantão, né? Então, assim, quer dormir com a mãe, vem e tal. Só que agora tá numa fase que ele não quer ter o quarto dele. Então, como achar essa medida? Em compensação, os outros dois, cada um dorme no seu quarto e tudo bem. É do lado, então a gente fica com o babazinho ali acompanhando. Porque cada um tem, né, as suas necessidades. Eu acho que a resposta tá na pergunta. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, a gente não tem como dizer que, nossa, esse aqui tem que dormir obrigatoriamente longe e outro tem que dormir obrigatoriamente perto. Desde que todo mundo esteja dormindo com segurança e com respeito, né? Que aquele ambiente seja um ambiente bacana, de sono, que todo mundo durma bem, que fique descansado no final, tem que estar funcionando. Não tá funcionando? Beleza, olha, você pode falar, não tá funcionando pra mim isso aqui, eu quero meu quarto de volta, sai daqui. A gente desenvolve estratégias para essa pessoa, esse ser humano, e dormir no próprio quarto. Né? A Mercedes, por exemplo, dormiu comigo, com a gente no Moisés, nos primeiros meses. E aí, o que acontecia? Eu queria olhar uma série de noite no meu quarto pra, tipo, espairecer. Agora eu preciso de um momento pra mim. Pra atrapalhar bastante sua melatonina, né? Exatamente. Não, porque, né, eu tenho o horário meio virado, assim. E aí eu queria, tipo assim, era uma forma de relaxar a cabeça das questões diárias, né? Eu não posso ficar com a TV ligada, uma criança querendo dormir. Então, começamos o processo de colocá-la no quarto. Francisco é autista, então tem toda a questão da rotina dele que a gente não interfere, que é muito importante. Sim. Era para eles terem o mesmo quarto, Francisco e Gonçalo. A gente percebeu que os horários deles não eram os mesmos e que o Francisco precisava de um ambiente silencioso, de um ambiente escuro. Já o Gonçalo não conseguia dormir no escuro, precisava de uma luzinha. Então, também, exatamente isso que está dizendo. Cada um tem a sua individualidade e a própria casa tem uma rotina a ser cumprida. Sim. E que precisa entender esse espaço. Eu falei de uma coisa, eu já quero largar um quadro aqui pra doutora. 5 minutos de silêncio na tua maternidade. Da Xana, ela já disse. É a série de noite. Tem e faz o quê? Eu acordo bem cedo de manhã e aí eu vou ler e tomar meu café. Do Clube das 5? Eu sou total... Gente, da 9h30 da noite eu tô assim, beirando. Acordo cedo. E as minhas filhas também. Então, assim, às vezes eu só tenho 5 minutos mesmo. Porque eu tô acordada e de repente vem alguém descendo a escada. Mas eu gosto de sentar pra ler alguma coisa que eu já deixei previamente preparada. Isso é importante. A gente tem que se organizar para os nossos espaços de tempo na maternidade. Sim. Porque senão não dá. Eu tomo meu café, respiro fundo, começo o dia. E aí pronto. Isso foi algo que mudou com a maternidade? Os teus horários? Tu era assim antes de acordar cedo? Sempre foi? Ou foi uma coisa que, não, eu preciso achar um lugar, um espaço pra mim, então eu vou ter que acordar mais cedo? Sempre fui matutina, e sempre fui muito bem organizada em termos de horário, mas eu tive que afinar muito com a maternidade. Porque é isso, né? Falta tempo. Não é que falta tempo, mas eu tenho menos tempo para fazer as minhas coisas agora que eu tenho 3 crianças. Então eu preciso elencar quais são as minhas prioridades e colocá-las bem engatilhadas ali para quando surge o tempo, e eu faço surgir esses tempos sempre que for possível, não é sempre que funciona. Mas tem que ser bem... Assim, é preciso de uma grande organização, sabe? Antes, como eu tinha mais tempo... eu faço depois, agora eu vou dar uma voltinha. Agora não, agora as coisas são mais regradas. Eu também, agora tem tudo na agenda, até a hora de editar um vídeo. Vocês duas falaram que cuidam, né? Que tem seus momentos pra si quando os filhos estão dormindo. Mas a pergunta aqui agora é: como fazer para os filhos dormirem? Isso é uma boa. Eu vi um vídeo um dia na internet que é assim, ó. Vou contar uma. É um pai sentado com uma criança, assim, a criança tá sentada, né, no colo, de frente pra lá, pra câmera, vamos supor. E aí ele começa a massajar a bochecha, daqui a pouco passa a mão na sobrancelha. Eu tenho testado todos os dias lá em casa. E aí, tá funcionando? Mais ou menos. Olha, gente, sono é uma questão muito importante, muito atual, e não só para as crianças, tá? Você estava falando aí, por exemplo, de ver série de noite.
A gente tem uma sociedade muito... ela atrapalha muito o nosso sono, de modo geral. Porque nós somos muito acelerados, nós cada vez vamos até mais tarde, então a gente tem entretenimento e programação aqui disponível na nossa mão até cada vez mais tarde. E às vezes não só entretenimento, mas necessidades de fazer coisas, porque nós acumulamos muitas coisas e queremos fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vê, nós, por exemplo, que dormiríamos 9 horas e acordaríamos às 6, dormiríamos bem, estamos indo dormir 11h30 da noite. Então, a gente fica em privação de sono de modo contínuo. Eu tô falando isso pro adulto porque pra infância é muito semelhante. A criança não é um bonequinho que a gente enfia numa gaveta, depois tira, faz a rotina dela e enfia de novo. Ela tá dentro daquele ambiente. Um ambiente que, às vezes, é mais acelerado do que ela consegue lidar. Um bebê, por exemplo, dentro de uma das coisas que a gente fala muito, quando a gente fala de sono para os bebês menorzinhos, é que a gente tem que simular um certo ambiente promotor do sono para que a criança durma e depois você vai viver a sua vida. Né? Defina isso. Exemplo, digamos que o seu filho tem um bom horário de sono por volta das 7 da noite. 6h30, não dá pra estar tudo aceso igual um shopping dentro de casa, todo mundo falando alto, aquela, sabe, TV ligada, vendo jornal, não, a gente... Faz como... Ah, tá vendo? Pensa no sol. O sol tá se pondo, faz mais ou menos como ele. Mas como é que faz com os outros, gente? Mas que a gente estão acelerados. Para todos. Faz negociação para todos. Inclusive para Somos si, todos né? seres humanos. É isso, a gente acaba querendo ter a rotina perfeita pro bebê e deixa de olhar pra gente. E nós todos estamos conectados. Gente, Ai, assim ai. mesmo. Essa doeu. A vida da mãe é humilhante. A vida da mãe... Não, peraí, vamos lá. Fala de novo pra câmera lá. É uma humilhação o dia inteiro. A vida da mãe é humilhante. Agora, o teu livro, né, é um best-seller. E aí a gente fica pensando, quais as perguntas recorrentes no consultório que também te deram o estalo de, opa, é preciso Eu realmente não faço mais escrever. consultório, graças a Deus. Tá, Tudo no mas Instagram. assim, o que te levaram sim. a essa necessidade de compartilhar o teu conteúdo? Assim, daria para elencar algumas perguntas cruciais? Eu acho que dá para elencar de vários pontos dessa trajetória. Porque a trajetória, assim, a gente começa com a mulher que está iniciando a gestação e todas as dúvidas, né? E aí é uma mulher que... qual é o tipo de parto? Como é que eu sei se o meu médico é bacana mesmo? Onde é que eu vou parir? O que eu faço? O que eu escolho? A gente percebe que não tem qualquer informação sobre isso, né? Parir é um assunto exclusivo de gestantes, infelizmente. Eu costumo dizer que devia ser um assunto do café da manhã. A gente deveria falar em casa sobre parto. Sobre nascer de uma forma mais respeitosa, sobre violência obstétrica, violência neonatal. Mas é os tabus, né? A gente também vai evitando. A gente não fala. A gente não sabe nem falar pros filhos como é que eles nasceram, né? É difícil, né? É difícil. Sabe que eu consegui falar bem mesmo quando isso veio da escola. Sim. Mãe, nasci de parto vaginal, o fulano nasceu de cesárea. E aí, aí a história vai se, né? E percebe que culturalmente a gente vai desenhando toda uma narrativa que é como se as crianças só pudessem nascer de uma forma. Eu tenho 3 filhas, 3 partos domiciliares. As 3 nasceram em casa. E para as minhas filhas, aquilo elas acham até esquisito uma pessoa que vai parir no hospital. Mas para outras crianças que, exemplo, só conhecem crianças que nasceram de cesariana, digamos, ou de partos hospitalares, aquela realidade é a realidade delas. Então, ampliar essa realidade e perceber que existem diferentes formas de nascer, não só aquela que a sua mãe te contou, que provavelmente foi uma forma de nascer não tão bacana, porque há algum tempo a obstetrícia já é muito... foi muito intervencionista e ainda é muito intervencionista em alguns pontos, está melhorando demais, graças a Deus a gente está vendo um movimento muito para frente, assim, em termos de se alinhar as evidências, mas às vezes a história que a sua mãe conta não é a história que você vai ter agora, mas você percebe só aquilo, né? Mas a tua avó ou bisavó pariu com uma parteira, né? A gente acessa essas histórias, às vezes nem isso. E é engraçado como os processos sociais, né, todos eles, e as verdades, elas vão sendo cíclicas, né? Sim. E aí vem a ciência e te coloca num outro lugar e abafa tudo que já existia, como se aquilo não tivesse valor nenhum. Eu percebo que na pediatria, na criação de filhos, na maternidade, isso acontece muito. Por exemplo, tem, sei lá, um chá de camomila, né? Pode ser que ele realmente traga benefícios de acalmar. Daí, não, chá não serve pra nada. Tu entende? Assim, eu tô dando um exemplo que eu nem sei se é real ou não é real, mas as coisas mais naturais, eu acho que a gente tá vivendo um tempo agora de um retorno às coisas naturais, seja na alimentação, na criação dos filhos, no parto. Eu acho que mais reflexão mesmo, né?
E talvez isso tenha uma grande contribuição das redes sociais, que é trazer informação de uma forma mais mastigada, mais leve para quem precisa. O que é interessantíssimo, é um grande fenômeno, né? Nunca antes a gente teve a informação nas nossas mãos, se a gente souber usar de uma boa forma. Mas é isso, assim, são dúvidas que vão de todos os lugares. Aí o bebê nasce e aí são milhões de mitos. E o que você faz, o que você não faz? Não pode sair de casa, não pode lavar o cabelo, não pode... o leite é fraco, o bebê tem que dormir longe, se criar associação de sono vai ser um caos, sabe? Parece que tudo fica ali confluindo para a maternidade. Isso é uma experiência muito difícil. Mas dá para ser melhor através da informação. Não dá para ser perfeito, mas dá para ser melhor. Tá, mas tu tem todas as informações, né? Uma pesquisadora do assunto. Mas tem alguma coisa, a gente tem um quadro que chama Mordi a Língua. Tem alguma coisa que tu disse, não, eu nunca vou fazer, porque eu tenho certeza, tem evidências que comprovam que não pode. A mãe versus a médica. É, a mãe, Ana. Eu vou contar uma coisa horrível aqui. Não fui eu que fiz, mas eu vou contar. Eu tenho 3 meninas, né? E a primeira filha foi uma criança... BLW, brócolis e todo tipo de legume, introdução alimentar perfeita, assim, olha, gente, foi um negócio maravilhoso. A segunda já era o caos, né? E aí um dia, mas foi tudo bem. Aí um dia minha segunda tinha uns 4 meses, eu acho, e ela tava no carrinho, e a minha mais velha já tinha 2 anos e pouco, tava chupando um pirulito. E eu tava ali, eu sempre falei, açúcar antes dos 2 anos, de jeito nenhum. Não fui eu, tá, gente? Foi minha filha. Aí eu tô olhando pro lado, e quando eu olhei, tava pequenininha, com o pirulito na boca. Mas assim, numa alegria. E aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava olhando. Eu achei aquilo tão engraçado. Tamo junto, amiga. Gente, foi. E aí, mas isso aconteceu com a terceira também, gente. Um horror. Né? O quê? Vão publicar isso, vamos. A minha mais velha, com o tal do pirulito dela. Claro. Eu falei, não pode dar na boca da sua irmã, hein? Já tava escolada. Falei, ela vai dar na boca da irmã. Não bota esse pirulito na boca da sua irmã. Aí saí. Fiquei no mesmo ambiente, olhei pro lado. Quando eu olhei, ela passava o dedo no pirulito e botava na boca da irmã. O exemplo arrasta, gente. O exemplo do irmão mais velho arrasta também. Sobreviveu. Nossa Pois é, a gente pode fazer essa escolha, mas a vida às vezes não nos dá o direito da escolha. Eu preciso contar que eu comi chimia de abóbora aos 7 meses. Aos 7 dias. 7 dias. Essa é coisa de gaúcho. É de gaúcho, de alemão. Chimia, mas é geleia de abóbora. Porque a minha mãe disse que foi tirar os pontos e eu fiquei com meu tio. E eu comecei a chorar, ele não sabia o que fazer, botou o bico na geleia e botava na minha história boca. De botar no mel o bico? Eu tenho uma história ótima pra mel, contar. funchicória, que funchicória é bem docinho. Tem açúcar? Tem, né? Acho que tem. Tem, não. Funchicória, aquela. Acho que não tem. Porque não, você pode botar ou não, mas assim, você não deveria botar, entendeu? Não deveria, eu botei né? muito. Gonçalo, mas eu botei funchicória Gonçalo foi também. alimentado por funchicória, Eu posso contar uma outra também. história? Claro, deve. Gente, adoramos histórias. Um horror. A minha terceira filha nasceu e ela não pegava o peito de jeito nenhum. Olha, eu tenho curso de amamentação, já formei um monte de gente, humilhante. Não pegava o peito de jeito nenhum, só brigava, só reclamava. E ela começou a chorar e não mamava. E aí eu tava totalmente puérpera, né? Aí eu cheguei, dei ela pro meu marido e falei assim, dá um leite pra essa menina, um leite de vaca. Ele, se você não der o leite, eu vou dar. Eu já tava com uma mamadeira na mão, ela tinha 2 dias. Tu falaste? Aham. Aí ele, o que você tá falando? Eu falei, eu vou dar esse leite pra essa menina, porque eu estou ficando louca. Aí ela não mama. Aí ele, calma, eu vou comprar uma fórmula. Aí eu ficava andando atrás dele assim, mas as crianças antigamente tomavam leite condensado, não tem problema nenhum, eu dar esse leite. Ele, calma, você não tá bem, eu tava péssima, eu tava louca. E aí depois, assim, 5 minutos ele chegou com uma fórmula, claro que ela não tomou, porque... E aí depois deu tudo certo. Caiu na real. Gente, eu tava muito puérpera. Na minha cabeça eu falava assim, se eu der leite condensado não vai acontecer nada. Antigamente dava, ela vai sobreviver, pelo menos ela vai... Sim, aquela cabeça que não para de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, né? Foi horrível. Viu como é que é? Ela, olha... Eu quero fazer essa pergunta, então. O que tu ensina, tu usa na tua maternidade ou não dá? Mas às vezes eu fico louca. Não, assim, eu realmente acho que para o bem maior do mundo, a gente não pode ficar contando mentiras na internet, né? E eu vejo muita gente fazendo isso. A vida é X, e aí mostra Y, e diz que Y funciona, mas não funciona. Então, eu realmente compartilho aquilo que eu vivo. Tá. Exemplo, fralda ecológica. Sempre usei. Aí fiquei 6 meses sem conseguir usar com a minha mais nova. Porque não deu. E aí voltei a usar e venho compartilhando. Eu ganhei a fralda ecológica, nunca soube usar, gente. Menina, eu me sinto assim uma pessoa verde quando eu uso fralda ecológica. Não, mas eu acho que a gente tá nesse caminho. Acho que é importante, inclusive, falar sobre isso. Como é que faz pra usar a fralda ecológica? É muito mais fácil do que você imagina. Na minha primeira, tutorial. Eu não usei, porque eu tinha muito medo. Porque na minha cabeça, é uma pós-graduação. Eu via as pessoas falando, elas falavam de dobradura, de absorvente, mas elas falavam tanta coisa que eu falava, não quero aprender isso. Mas na segunda, eu passei muito mal na minha segunda gestação, eu tinha muito tempo assim, eu ficava parada, meio passando mal, aí eu tive tempo, fui lá, comprei. E aí eu vi que não era tão difícil. Aí comecei a usar, e foi muito legal.
foi muito legal porque eu tava tão mal naquela gravidez que eu me engajava em alguma coisa que fazia eu me sentir bem, sabe? E aí eu fui usando com ela, foi ótimo. Usei na primeira. Tu usava só a fralda só ecológica. E aí de noite eu não tava conseguindo ajustar muito bem, então de noite eu usava a comum, pra não vazar. Da ecológica de dia não vazava, mas de noite, como eu não costumo trocar muita fralda, aí eu uso a normal. E aí agora com a minha terceira filha, eu não tava conseguindo, porque toda vez que eu ia montar as fraldas, elas estavam montadas de um tamanho maior, e aí correria, eu botava outra. E aí eu falei, cara, peraí, mas isso aqui é só uma falta de planejamento. Aí teve um dia que eu sentei, montei todas as fraldinhas lá do tamanho dela. Hã? Tu é virginiana? Não, eu sou taurina. Ah, tá. Mas por quê? Não sei. Então, já falaste em organização, planejamento. Ah, eu adoro. Tá me dando uma ansiedade só de ouvir isso. Aí eu planejei, botei todas as... Eu tenho, sei lá, 30 fraldinhas. Todas elas montadas do tamanho certinho. Menina, pronto. Era esse o problema. Agora eu tô usando fralda ecológica. Ah, daí tem que ter várias. Tem que ter várias e tem que estar montado. Porque senão você tem que... Como ela ainda é um bebê pequeno, você tem que abotoar direito, né? Mas foi super legal. E aí foi uma coisa que, assim, quando eu não tava usando, eu compartilhava que não tava usando. E aí vinha as pessoas assim, mas você não usava fralda ecológica? Mas você não tem vergonha, não? Ai, todo mundo fica assim. Ai, é só sim, querer. todo mundo é o fiscal da maternidade lavar alheia. a minha fralda. Aliás, fica essa dica, gente. Pare de fiscalizar a maternidade alheia, vá cuidar da sua. É verdade. Eu quero fazer uma pergunta. Conexão com os filhos, tá? Tu tens filhas de idades diferentes. Consegue ter um tempo pra cada uma? Porque isso é uma dica também que dão pra gente, né? Muitas vezes, tem que achar um tempo pra cada um programa pra cada um. É enlouquecedor isso também. Bastante culpa, né? Muita. Mais Mas culpa. assim, a gente vive a era da digital, a gente vive essa coisa que muitas vezes as crianças têm mais tempo ou com a internet ou com a televisão do que conosco, até por esse excesso de necessidade e produtividade que as mães vivem hoje. Doutora Vera Iaconelli falando bastante sobre isso também, né? A mãe ideal versus a mãe possível. Tu consegues ter um tempo com eles, com elas, melhor dizendo, e que dica, né, para as mães que estão nos assistindo? Né? Fora das telas. Eu tenho várias dicas. A primeira é, revisem a quantidade de telas que vocês usam. Porque a gente também, isso aqui é um problema social de todas as faixas etárias. Perfeito. Se eu passo muito tempo no celular e geralmente consumindo conteúdos que não são conteúdos de trabalho, não estão me edificando, estou consumindo conteúdos como um consumidor ali viciado em dopamina. E todo mundo passa por isso. Se eu passo muito tempo aqui, me falta tempo para outras coisas. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, foi parar de seguir todo mundo. Como eu uso Instagram. É que horror, né, gente? Péssima ideia. Mas como eu uso Instagram para trabalhar... E o que eu via na minha maternidade? Eu ficava amamentando e vendo a vida dos outros. Meia hora, uma hora. Esse tempo vai. E, gente, a gente tem que respeitar o tempo como a gente respeita o dinheiro. A gente vai deixando o nosso tempo indo pelo ralo. Não é? É muito doido. Então, fazer essa reflexão do como é que você está usando, porque talvez existam excessos ali que você pode aparar. Certo. Isso já, e fazer um bom planejamento de uso. Isso já permite que, por exemplo, nos horários em que eu tô com as minhas filhas, eu consigo estar de fato com elas. Às vezes eu não consigo. E aí eu falo, olha, gente, peraí que eu preciso fazer um negócio rapidinho aqui. Mas o que eu... Assim, tendo 3 meninas, eu acho um grande delírio a gente achar que, tem que ter um tempo pra cada uma. Não dá. Então, a gente se move em família. Então, nós temos o nosso tempo todo mundo junto. Quando eu tinha a minha primeira filha e nasceu a segunda, eu tinha um tempinho só com a primeira, enquanto a pequenininha dormia, que a gente fazia o chá das amigas. E a gente ainda faz, é uma delícia. Só que a gente chama do meio agora, enquanto a bebezinha tá dormindo. E a gente vai integrando essas pessoas da nossa família. Certo. Como um movimento. E o que faz no chá das amigas? Então a gente pega um chá, ou um café pra mim e uma água pra elas, e um bolinho ou um pãozinho que tiver, a gente senta pra bater papo. E é super fofo. Aí a minha filha arruma, a mais velha, né? Ela arruma tudo, aí me chama pra fazer o chá das amigas. É uma delícia. Ou o chá dos amigos, né? O que você quiser. E aí a gente adora cozinhar. Eu adoro cozinhar. Eu acho que acalma a nossa cabeça, faz a gente focar em coisas manuais que são boas pra nossa alma. E aí eu trago isso muito pra minha filha mais velha. E pras pequenas também. A do meio já participa de tudo. A pequenininha às vezes fica no sling ou no carrinho, tá dormindo. Então, por exemplo, essa semana a gente fez pão. A gente pega uma receita, faz o pão, junta, fica esperando o pão ficar pronto. O que é super legal, porque trabalha várias coisas com a criança. Trabalha a autoestima dela, perceber que ela consegue fazer uma coisa até o final. Trabalha a paciência, trabalha essa conexão. E no final a gente tem esse momento de chá das amigas. Não é idílico, perfeito, mas são os momentos que a gente tem, sabe? Se tiver um desse por semana, já maravilhoso, faz maravilhoso. A gente pega livro, senta todo mundo pra ler. A gente realmente se preocupa com leitura em casa. Então, ontem a gente pegou 2 livros na biblioteca. A gente tá lendo A Fantástica Fábrica de Chocolates. Gente, elas estão amando. E a gente senta pra ler. Então, talvez... A gente sabe o que é pra fazer. O que falta, às vezes, é a gente desconectar um pouco daqui. Às vezes não dá, mas às vezes dá. E conectar aqui. Né? Na tempo criança. de qualidade.
Tempo de qualidade. Bom, a gente está falando, então, a Xana trouxe esse quadro, Conexão com os Filhos, mas a gente falando aqui sobre a importância de desligar, né? Como tu disseste. Nós fazíamos, assim, até agora, até essa temporada, de pedir para as convidadas mandarem fotos dos seus filhos, enfim. E quando a gente te solicitou, tu dissesse assim, eu tô restringindo um pouco a postagem das minhas filhas, né? E aí a gente ficou pensando sobre isso, refletindo que realmente é uma boa decisão, que realmente é importante, né? Controlar essa exposição. Primeiro porque eles não autorizaram. Exatamente. Eu vivo muito isso e é uma coisa que eu me questiono. Eu ainda exponho os meus filhos na internet, mas tem questões de segurança importantes para a gente analisar. Na era da inteligência artificial também, né? Vários assuntos têm surgido em relação a isso. Eu até vi uma postagem, Tatiana, que é uma criança no futuro dizendo para a mãe, né? Mãe, eu não me lembro exatamente o texto, mas é como ela vinha do futuro dizer o quanto ela se sentia exposta, talvez, desconfortável quanto a isso. Então a gente pensou assim, não, acho que agora deu para essa ideia, né, de trazer as fotos dos filhos para os nossos conteúdos aqui, mas saber contigo como é que tu controla isso dentro de casa com elas mesmo, né? Elas têm acesso já? Não. Não tem, e na verdade não quero que tenham tão cedo, eu sei que entre a vida real e a vida idealizada são caminhos diferentes, mas eu realmente acho que redes sociais podem ser um veneno, assim, veneno mesmo, porque eu trabalho com rede social, né? E toda a nossa autoestima fica pautada em curtida, em reações, em o que outras pessoas falam, o que elas pensam de mim. Isso que elas mostram. Isso porque eu sou uma adulta formada, hein? E veja bem, agora imagina uma criança que ainda tá formando quem ela é, o que ela pensa de si mesma, as suas percepções pessoais. Imagina ela pautar isso nas mãos de outras pessoas que não têm qualquer responsabilidade emocional sobre ela. Não faz o menor sentido estarem ali nas redes sociais. E é um gasto de tempo que essa criança deixa de ser exposta e viver outras coisas. Porque isso aqui vai chegar. E de descobrir, né, De descobrir. Ana? Eu vejo gente falando assim, mas o meu filho vai ficar pra trás. Gente, qualquer macaco velho aprende a apertar botão em 2 tempos, sabe? Mas aprende as habilidades socioemocionais de interação que precisa muito antes de aprender a apertar botão. Sensoriais, né? De olhar, de sentir, de ter curiosidade, de ter vontade. O brincar, né? O brincar que é tão necessário na vida toda, né? Eu também ouvi esses dias uma pessoa falando assim, tem muitos adultos que não sabem brincar, né? Que não gostam de brincar. Mas achar dentro desse universo algo que te conecte com essa tua criança e possa, né, instigar os filhos enfim, a também terem essas experiências. E eu acho que permitir um pouco, permitir inclusive o tédio, sabe? A gente não precisa entreter os filhos o tempo todo. O tédio é muito importante, porque é a partir do tédio que eu me motivo, é a partir do tédio que eu vou lá e desenvolvo a minha criatividade para fazer as coisas. É verdade. Agora, você imagina você ser responsável pelo entretenimento de uma criança? Não é assim que funciona. E a gente se sente, inclusive, obrigada a isso. Então, a criança tem que ter muitos brinquedos, a criança tem que ter muitas opções, a criança tem que ter muito tudo. É uma sociedade de excessos, inclusive de estímulos. Tá vendo como é tudo muito conectado? E é muito mais do que a superficialidade que a gente estava falando no começo? Então, trazendo isso para o uso das telas, é claro que muitas vezes a gente vai precisar usar o que eu costumo chamar de tela de emergência para as crianças. Porque tem que usar, porque eu tô numa reunião e tem que ver um filme. Mas aí, como é que a gente organizou dentro da minha casa? A gente vê um filme em família todos os domingos. Quem vê? Eu, a mais velha e a do meio, ou meu marido, a pequenininha não vê, porque ela é um bebezinho ainda. E foi a forma que eu encontrei a minha filha, que tem 4, vai fazer 5 anos agora, e todos os amigos veem desenho o tempo todo, mesmo que não sejam situações de emergência, uma situação habitual. Expliquei pra ela que nessa casa não funciona assim, mas nós escolhemos o nosso filme em família no final de semana. Sim, porque daí tem a convivência, tem o diálogo, tem a experiência de ter da história do filme pra comentar depois. Além da expectativa que aquilo se torna uma coisa especial, tem essa criança aprendendo a lidar com a paciência e com a espera, e é isso aí, a regra da casa é essa, é um filme em família. E não ficando também de fora do, né? Não ficando, exatamente. Agora tu falou de tédio, né, Ana? Eu acho que a gente também não sabe mais viver o tédio, sabe. Né? O Gonçalo, meu filho mais velho, pergunta o tempo inteiro pra mim, mãe, o que eu posso fazer? Mãe, o que eu posso fazer? Aí a gente vai no carro numa viagem, ele, mãe, o que eu posso fazer? Acredito. Eu disse, conta os carros vermelhos, lê as placas, eu vou tentando dar ideias, até que chega uma hora
que não tem mais o que fazer, estrada nada, né? Estrada vai pra Alegrete, que é a cidade do meu marido, que é longe. Chega uma hora que é só campo, e vaca, e cavalo, e ovelha. Sei. Não aguenta mais contar ovelha? E aí, ok, mas é um filme que tu vai assistir, filho, né? Sim. Porque acho que essa experiência solitária é muito ruim, né? Eu e o meu celular. Ah, sim, isso aqui. É, claro. Gente, isso aqui é uma grande fonte de dopamina, né? Então, o tempo todo eu tô recebendo informação, estímulo, tô recebendo algo para me deixar mais alerta e o meu cérebro vicia nisso, né? Os nossos sistemas de recompensa são muito inteligentes. Eu quero estar onde tem mais dopamina. Mas aí, a vida... Perceba, eu tô olhando pra cara de vocês tem 1 hora. A gente não mudou nada. Vocês continuam as mesmas pessoas, eu também. Imagina isso aqui, que muda a cada 5 segundos a informação. Os vídeos estão cada vez mais rápidos, cada vez com mais coisa acontecendo. Sim. Com 1000 possibilidades. Cansei de um brinquedo, já vou pro outro. Cansei de um vídeo, já vou pro outro. Não tem nada a ver com a vida real que tá acontecendo aqui. Entende? E como é que a gente deixa as crianças sem reflexão? Porque eu tô falando antes, quando a gente tem a possibilidade de não fazer isso, né? Moldarem os seus sistemas dopaminérgicos com algo que não tem nada a ver com a vida real. Ah, a vida deles vai ser com isso aqui. Não, eles vão usar isso como uma ferramenta. Que perigo. Que perigo. Tu falou uma coisa pra mim ali no camarim, que tem uma arma na mão, né? Tem uma arma apontada pra si mesmo. É muito perigoso. É uma ferramenta fantástica, gente. O celular é uma ferramenta fantástica. A informação é uma coisa fantástica se você sabe usar. Imagina, a gente não sabe, imagina uma criança. A gente tá aprendendo não tem ainda. como, é como nas escolas, né? Isso. Ai, porque vem lá o bilhetinho. Ai, porque olhou o celular. Eu digo, gente, é o seguinte, não dá pra deixar, na minha opinião, não se leva celular pra escola. Também Porque acho. Porque não tem, se eu não consigo ficar meia hora numa reunião sem olhar meu celular, eu vou exigir que meus filhos consigam? Não é ambiente. Eu sou dessa campanha. Eu também. Graças a Deus, em muitos lugares do mundo já tá acontecendo. Eu Aqui tirei o também, celular. no Rio de Janeiro, isso já está acontecendo Sim. também em algumas escolas. Sim. E tomara que Acho isso que seja para eu vi todos. um vídeo da Lua Barros, comentei com a Ana, que é o seguinte, gente, deu ruim essa história do celular. Ah, essa é boa. Deu ruim. Vamos parar agora e refletir. Não adianta, né, aquela história, tu não é todo mundo, que a gente diz Mas pros filhos. É isso. Vamos estipular a regra em casa, vamos controlar isso, porque deu ruim essa história. Agora, com a inteligência artificial, pior ainda. Tem muita coisa boa, mas tem um monte de possibilidade ruim, né? O ser humano é bem e mal, yin e yang, o tempo inteiro. E a gente não tem como controlar isso. A gente tem como educar os nossos filhos. E isso é muito importante. Assumir essa responsabilidade e não deixar para eles essa responsabilidade de escolha, né? Porque eles não têm como fazer essa ponderação. Exatamente. Não existe isso é uma confusão. Não existe equivalência de decisão aqui. Se a gente já tem dificuldade de perceber quais são os danos futuros, imagina uma criança que não consegue entender. Que negociação é essa, injusta, em que eu coloco a responsabilidade nas costas da criança de fazer uma decisão que vai ter um monte de custo, mas ela não sabe quais são. Ela só conhece os benefícios, porque ela tá ali no imediatismo. Então, é nossa responsabilidade de tomar essa decisão pra gente. E não tô falando pra desrespeitar a criança, claro que não, mas tomar essa decisão como quem somos ali naquela relação, os pais. Exato. E que, pelo menos, viveram um pouco mais, estão refletindo um pouco mais sobre isso. Uma vez, fiz um vídeo sobre telas e tal, e deu um bafafá, muita gente comentando, e aí muita gente concordando, e veio um pai e falou pra mim, não, mas eu combino com a minha filha. Gente, eu não aguentei. Ela tem 4 anos, e aí a gente faz assim, eu digo o tempo que ela vai ver, ela diz o tempo que ela vai ver, e a gente faz uma média. Só que assim, ele dizia 1 hora, ela dizia 5. A média era 3 horas. Mas como eles tinham equivalência de decisão ali... Tem coisa que não, né, gente? Favor. Vamos ser os Gente, eu juro adultos que eu da li, relação. aí eu reli, eu falei, eu não tô lendo, tem coisa que eu tenho que ler 3 vezes pra... Mas assim, deu ruim o celular, a gente já sabe, mas o que dá muito bem, o que é muito bom é cantar, né? Cantava, não, Xana? Cidade Canta, maravilhosa. Xana. Não, eu não vou cantar. Xana, né? Já disse. não, eu sempre quero Eu que adorei ela a cante. música. Ela sempre quer que eu amo cante. ela cantando. Mas a gente tem um quadro aqui, né? Sobre Que é a música. A música que eu cantava. Ela tá com vergonha de contar qual é a música que ela Vergonha. cantava. Mas a gente Vergonha de Cantava cantar duas, ou de contar? cantava duas. Cantava pra minha filha dormir, Cachaça Mecânica. Por favor. Hã? Que É pra música cantar? essa? Claro! Essa é Vendeu a sua... seu terno, seu relógio e sua alma. Nunca conhece essa música? Não, E vai, até vai. o santo ele vendeu com muita fé.
esse nome já tá... Música de carnaval do Erasmo Carlos. Que legal! E que era divertidíssimo, mas, enfim, tinha alguns olhares lá em casa que ficavam... Mas o que eu posso fazer na música que tava na minha cabeça? Tipo, pra gente. E Ursinho Pimpão. Vem, meu ursinho querido, meu companheiro. E aí, recentemente, eu tava cantando, a minha filha mais velha começou a cantar junto. Tipo, ela lembrou. Ai, gente, quase chorei. Essa música arrepiada. também da minha infância. Porque, olha, a bichinha dava trabalho, eu ficava o dia inteiro lá cantando. A gente tá se encaminhando pro final, mas antes a gente tem que agradecer o Assum Supermercados. A gente tá aqui tomando um cafezinho, oferecemos também pra doutora Ana. E nesse café Gold, torra clara suave, tem 6, 8, 9, né? 6, 8, 9, as intensidades. Não é, dá pra jogar no Xana, bicho. assim, de novo, gente, é sério, tá? Ninguém olhou, largou aqui. Qual é a minha intensidade, diz aí? É Lê? suave. Não, mas a minha tá suave hoje Ah, também. Que a gente tá brinca bom. que ela é a suave, eu sou a intensa, né? Pra dupla dar certo aqui. Sachê de 40 gramas, super prático. A gente trouxe aqui na mala, inclusive. É, na né? mala, exatamente. E a Nestlé tá com a gente nessa temporada. Vários produtinhos a gente vai mostrar por aqui. E o cafezinho sempre é bom pras mães, né? Aliás, vou fazer uma pergunta. Tu pode responder pra minha mãe, por favor. Criança pode tomar café? Não, não é bom, não. Viu, mãe? Tô dizendo, ela Não vai é lá bom, em casa e não. ensina as crianças a tomar café. Não precisa. Não precisa, eles já são eles já assim, têm. ó, ligados. É. O que a maternidade mudou na tua visão de mundo? Eu acho que eu me deparei com um mundo muito injusto, assim, muito feito para não mães, para pessoas que não têm filhos. Então, um mundo extremamente acelerado, que pauta as realizações e as felicidades em coisas que talvez a gente não consiga alcançar quando tem uma criança pequena nos braços. Isso foi muito cruel no começo, porque eu me percebia assim, sabe? Eu tinha que ser a mãe que não acabou com a própria vida. Então, eu tinha que ir lá e trabalhar e ter resultado. E talvez eu tivesse que ser só aquela puérpera amamentando e curtindo aquele momento, né, de casulinho. Então, isso mudou muito, essa percepção enriqueceu muito a minha vida, sabe? Perceber isso a tempo, eu acho. E ter tido depois outros 2 puerpérios em que eu pude ser mãe. E também ser outras coisas que eu queria ser, né? Mas com uma leveza. E o trabalho também foi muito difícil, assim. Perceber que portas se fecham porque você se torna mãe. Perceber que não é bem assim que dizem que vão te apoiar, mas não apoiam. Dentro da minha empresa, por exemplo, mais de 90% são mães de crianças pequenas, porque é uma das coisas que eu acho que, assim, se eu tiver que parar com isso, eu vou morrer de tristeza. Eu acho muito importante a gente facilitar a inserção de mulheres no mercado de trabalho com crianças pequenas, porque dá. Hoje em dia, com trabalho remoto, com trabalhos que são totalmente flexíveis, dá. E é uma forma muito justa da gente mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas, né? A gente não está sozinha, a gente pode se apoiar. E, é claro, nem sempre vai dar todos os trabalhos, a gente não vai conseguir todos, mas a gente consegue estar ali. E acho que essas foram 2 questões importantes para mim. Ah, é muito bom, né? boa. Eu queria falar 2 coisinhas. Vai, fala. Primeiro, gente, nós estamos estreando esse estúdio aqui no Parque Shopping Olha Jacarepaguá. só, as gaúchas no Rio As gaúchas mesmo. no Rio. E esse é o primeiro podcast presencial da doutora Ana. Olha que incrível. Então tem muitas coisas assim convergindo para que tudo, né, para que seja esse um momento muito, muito, muito E como a gente especial. queria falar sobre saúde mental e física, a gente achou que era muito importante começar com uma especialista, A né? nossa Com uma pessoa temporada. que tem conhecimento, tem propriedade para falar sobre questões tão importantes e que afetam a saúde mental, o emocional das mães. Então, muito obrigada. E pra gente terminar, Gran finale. gran finale, tá? Se tu fosse escrever uma carta para as tuas filhas no futuro, o que tu diria para elas? Eu diria que valeu a pena. Que ser mãe valeu a pena, que elas valeram a pena, que todo o trabalho, toda a energia que a gente investe, ela vale a pena. E ficou toda arrepiada, gente. A gente escuta que não vale, né? E às vezes a gente decide, inclusive, não tê-los porque a gente tem medo e porque os filhos não valem, mas eles valem. E aí eu acho que eu gostaria de dizer para elas que elas valeram a pena cada segundo, cada tudo que aconteceu. E tá todo mundo chorando. Tudo que vale a pena. A maternidade só nos traz presentes.
a mim, além dos meus filhos, essa parceria. E tá sendo maravilhoso estar aqui como um reconhecimento de todo o nosso trabalho. Obrigada pelo convite, eu que amiga, agradeço. que saiu dessa mente brilhante essa ideia. E que vem das nossas famílias, né? Pra quem não sabe, os nossos pais são amigos de infância, as nossas mães se conhecem há muito tempo. Que bom que a gente pode cultivar isso pro futuro, né? E são coisas que a gente recebe em casa e que a gente vai levando pra vida toda. E agora ganhamos mais uma amiga. Mais uma amiga, a doutora Ana, tá aqui o livro, olha só. Esse é o 9 meses, tem também o Ano de Ouro. Sigam a doutora Ana, tem muito conteúdo. A gente vai deixar o arroba dela aí pra vocês. doutora Januzzi. Isso, 2 Zs. Muito conteúdo mesmo pra instruir a gente na maternidade. Busquem informações corretas, com verdades, com pesquisa, com informação de qualidade. Eu acho que isso é muito importante na era que a gente vive hoje. Obrigada mais uma vez, a Sum Supermercados, nosso parceiro, a Nestlé também que está com a gente nessa temporada, acreditando nesse conteúdo transformador que a gente acredita. E agradecer também a quem está nos vestindo nesse episódio. Rabushi. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada a vocês que nos acompanham, que têm compartilhado o nosso conteúdo, fazendo ele chegar a mais e mais lugares. E todos os depoimentos que a gente tem recebido, né, das mães, das famílias. Esse não é só um conteúdo para mães, é um conteúdo para família, é um conteúdo para a sociedade, para todos que estão, para todos os cuidadores, né, envolvidos na parentalidade, porque é assim que a gente começa a olhar para essas verdades absolutas que podem ir se transformando com o tempo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso tão importante, canal. gente. Tem muita gente nos seguindo no Instagram, @tudosobreminhamãe. A gente tá amando. Mas dá um pulinho lá no YouTube também, se inscreve, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais esse conteúdo chega. É o tal do algoritmo. A gente aqui já atravessou fronteiras. E se tu tá vendo esse episódio hoje, dá uma olhadinha nos anteriores, tem pautas e assuntos muito importantes. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigada, gente. Obrigada. Eu não imaginava que seria tão incrível. Começamos com o pé direito. Ai, que alegria. Muito feliz. Muito legal. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, Multiplan, Agência Tori, que estão possibilitando que a gente esteja aqui, ó. Para vocês que não assistiram o início, a gente está no estúdio de vidro dentro do Parque Shopping Jacarepaguá, nesta 5ª temporada que tá incrível no Rio de Janeiro. Continua lindo. Tem que voltar, hein, gente? O Rio de Janeiro continua. Eu posso subir os créditos aí. No Rio de Janeiro. Fevereiro e março. Alô, Reale. Aquele abraço. Era assim? Acho que é isso mesmo. Mais acostumada a cantar milonga. É isso aí. Um beijo. Até o segundo Beijo episódio. pra vocês que estão nos assistindo. Olha lá. Quinta-feira, 19 horas. A gente tá de volta com mais um novo episódio do Tudo Sobre Mim. A mãe. Tchau. Tchau. Hora de dar tchau. Lembra dos Teletubbies?